Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu gostaria de fazer uma enquete, se for possível, se me permitem. É sobre insegurança jurídica, sentimento de impotência diante de um sistema privilegiador de determinadas classes, pessoas e segmentos. Antes eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha para nos incentivar. O assunto hoje é, como eu disse inicialmente, insegurança jurídica. Ontem, vendo o noticiário da noite aqui no Paraná, eu vi uma reportagem sobre um indivíduo, um criminoso, que no dia 18 de abril, recentemente, semana passada, segunda-feira passada, aliás, desta semana, em alta velocidade, furou um sinal vermelho, alcoolizado, completamente bêbado, bateu do lado direito na porta de um veículo que atravessava a rua em velocidade regular e também em situação regular, porque estava atravessando no sinal verde, com um casal, e esse acidente resultou na morte de uma moça de 19 anos que estava grávida. Ela não faleceu no local, ela foi internada em estado gravíssimo e acabou perdendo o bebê de 6 meses, 2, 3 dias depois do acidente, e em seguida ela veio a óbito. E o indivíduo, o criminoso que praticou esse crime, ele foi preso no momento do acidente, como manda a lei, mas uma juíza mandou soltar o indivíduo sob a alegação de que a prisão não foi feita cumprindo rigorosamente o rito processual. E vejam a tragédia, digamos assim, a incoerência da coisa. No dia que o criminoso foi solto, a moça veio a óbito e perdeu o bebê, se não me falha a memória, no mesmo dia. Isso foi aqui em Curitiba. Numa outra situação recente, a questão de 2, 3 semanas atrás, os garimpeiros que invadiram a aldeia indígena lá no Amazonas, 5 deles foram presos, na realidade 20 ou 30 invadiram e tocaram o terror, e atiraram, mataram 2 índios, feriram outros, e eles foram presos pela Polícia Federal. E no 5º dia depois da prisão, uma juíza mandou soltar os indivíduos e devolveu máquinas, equipamentos, o barco dos caras, e os caras sumiram. Então, teve outros casos emblemáticos, aliás, isso acontece com bastante frequência no Brasil. No dia 4 de abril de 2020, um criminoso de 24 anos foi libertado da cadeia lá em Minas Gerais, em Poços de Caldas, por ordem de um juiz ou de uma juíza, por conta da pandemia, era o início da pandemia. Então, para ele não ser contaminado e não ficar em situação de cárcere privado, ficaram com peninha dele e soltaram o indivíduo. Em menos de 24 horas, ele estuprou e matou uma menina de 18 anos, Jennifer Modesto, o nome da garota. Em Goiás, cerca de 6, 7 anos atrás, um criminoso, estuprador, assassino, entre outras coisas, foi libertado num desses indultos de fim de ano, Dia dos Pais, Dia das Mães,
dos avós, e daí ele não voltou para a cadeia, ele deveria voltar. Ele não voltou e ele aproveitou que estava solto e aliciou, seduziu, se viciou e matou 6 jovens entre 6 e 15 anos, 6 rapazes. Estuprou a garotada e matou depois do estupro, lá em Goiás, se não me falha a memória. E ele foi solto por um juiz ou uma juíza também, cumprindo a lei. E se nós pesquisarmos e prestarmos atenção nos noticiários, essas histórias se repetem o tempo todo. Temos o caso de um cara aí que liderou várias quadrilhas e foi condenado em primeira instância, em segunda instância aqui na quarta Tribunal Federal em Porto Alegre, por um colegiado. Foi condenado em segunda instância em 2 crimes que cometeu, um cara que era presidente, e depois disso tudo, e com provas robustas, depoimentos de dezenas de testemunhas, fotos, áudios, vídeos, enfim, documentos, planilhas. E depois um compatriota dele resolveu anular a condenação. E pior do que anular a condenação foi anular as provas. Sem a prova não há crime. Aí anulou as provas contra esse criminoso. Então, você que está me vendo ou ouvindo, agora eu vou à enquete. Vocês vendo e assistindo tudo isso, não tem um sentimento de indignação, de impotência, de incapacidade de perceber a justiça e a luz do direito tão propalada pela imprensa e pelos políticos e pelos próprios juristas? Como é que a gente vai se sentir seguro num país onde acontece tanta barbaridade em favor do criminoso e contra as vítimas? No caso desse último criminoso, que liderou aí umas quadrilhas de corrupção, dezenas, talvez centenas, talvez milhares de pessoas perderam a vida nos postos de saúde por falta de atendimento, ou esticado no asfalto por falta, aguardando a ambulância e o SEAT que nunca chegava, por falta de recurso público, porque foram desviados milhões e milhões de reais de dinheiro público, dos cofres públicos do Brasil inteiro, sobretudo em Brasília, onde o cara trabalhava, ou fingia que trabalhava, ou liderava suas quadrilhas. Então, quanta gente não ficou desassistida, como eu já disse, não só na frente das unidades de saúde, mas também de hospitais, de clínicas, ou em casa mesmo, sem ter condições de remoção, por conta de falta de recurso, falta de combustível, falta de manutenção em ambulância, porque faltou dinheiro, porque milhões e milhões estavam sendo desviados para a gangue desse sujeitinho aí. Aliás, um comparsa dele, que tinha sido condenado a mais de 27 anos de prisão, eu achei que ele ia ser solto também, embora ele esteja solto por conta da pandemia. Ele foi condenado já em segunda instância, um comparsa dele, um chapa, um tal de Zé. Mas mesmo assim, os principais criminosos, aqueles para os quais o povo realmente deseja, o povo que tem sensatez e percepção da coisa, tem conhecimento de causa, quer a condenação, a punição que seja exemplar, o confisco dos bens. Aliás, esse cidadãozinho que eu estou falando aí, ele teve os bens devolvidos, todos os bens que foram confiscados para reparar parcialmente todo o prejuízo que ele deu para a nação, teve juiz que mandou devolver tudo. Aí como é que a gente fica, nós simples mortais, com cara de palhaço, com cara de trouxa, com cara de imbecil,
diante de tanta safadeza. É muito triste isso, né? Vocês concordam comigo ou discordam? Eu não sei mais o que dizer sobre isso. Eu sei que é muito triste. O judiciário, com base em leis feitas muitas vezes por deputados de má índole, aprovadas por deputados de má índole, lógico que não são todos, mas é uma parcela significativa a ponto de dar quórum para aprovar esse tipo de lei, que seria 50% mais um. Privilegia criminoso, privilegia bandido, privilegia direitos dessa gente, dessa canalhada toda, em detrimento do interesse público, em detrimento das vítimas que perderam suas vidas, em detrimento do sofrimento das famílias que sofreram as consequências negativas dessa perda irreparável. Enfim, é muita tristeza. Isso não é coisa de país de primeiro mundo, isso é coisa de republiqueta de quinta. É isso que o Brasil parece, inclusive parece perante muitas pessoas de visão mundo afora. Isso aqui é uma republiqueta de quinta. E eu vou invocar o nosso tradicional sentimento de vira-lata. É a impressão que eu tenho também que o Brasil é uma republiqueta de quinta, porque não tem segurança jurídica nenhuma. Muitas empresas fecharam suas portas aqui e foram embora, justamente por conta disso, insegurança jurídica. Não tem, isso aqui é uma palhaçada, é um circo de horrores, uma coisa de mau gosto. Enfim, hoje eu estou meio injuriado com a situação. E por que acontece tudo isso? Porque a gente não sabe votar. O dia que o brasileiro aprender a votar, agora eu vou fazer o meia-culpa, e votar em gente realmente decente, de qualidade, vai acabar tudo isso. Mas até lá a gente tem que conviver com o sentimento de impotência e de insegurança jurídica, e de insegurança em todos os sentidos, porque nós somos muito mal representados. Aliás, pessimamente representados em todos os poderes. Está aí a prova disso. Eles estão garantidos, nós não. Um abraço.